Boa noite, bem-vindos ao podcast Novos Ciclos. Nessa noite, né, vamos estar falando sobre um tema que tem chamado bastante atenção, e principalmente dos terapeutas, acredito. Né? Nosso tema hoje será terapia à luz da Bíblia. Pega um cafezinho, puxa o sofá, senta e vem conosco nesse bom bate-papo. Estamos aqui com as nossas amigas, nossas irmãs em Cristo, terapeutas, pastoras. Estamos aqui para bater um bom bate-papo com vocês hoje nessa noite. Bom, é possível integrar a Bíblia de forma ética e cuidadosa em processos terapêuticos? Essa é uma das primeiras perguntas que eu quero deixar na mesa. Mas antes disso, eu escrevi que anotei aqui algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Por exemplo, a vida começou com o amor de Deus, que criou os céus, a terra, o homem, a sua imagem e semelhança. Como não bastasse, ele enviou o seu Filho para nos redimir do pecado e restaurar o nosso relacionamento com ele, com Deus, né? Com o Pai, para termos a vida eterna. Jesus ensinou com a sua vida, com a sua própria vida, aquilo que ele pregou em todo o seu ministério: o amor ao próximo, mesmo que seja o seu inimigo, como nós podemos ver lá em Mateus 5, 43, 45. A obediência a este mandamento nos ajuda a avaliar a capacidade emocional da pessoa. Se ela consegue amar até o inimigo, é porque tem autoconhecimento e o fruto do Espírito desenvolvido em sua vida. É uma pessoa madura e saudável emocionalmente. Concordam comigo, meninas? Podem falar, pastoras. Fiquem à vontade. Então, a pergunta se é possível, mas nem sempre necessário. Eu posso entrar dentro do meu consultório, crendo, acreditando que Deus está ali nesse processo, até porque no início de uma sessão minha, o primeiro passo é pedir para a pessoa respirar. Puxa a respiração. Mas vamos lá no início, né? Quando o sopro de Deus, né, veio na narina do homem, né? Então, é isso, é puxar essa presença para dentro de si, né? Quando esse respirar faz toda a diferença. Sim. Mas eu sou da seguinte tese: eu falo de Jesus, às vezes, sem abrir minha boca. Então, tá aí, né? Eu tô vou falar, ministrando a terapia de uma maneira que eu tenho brechas para falar, mas eu só falo isso se um cliente me pedir. E geralmente eu faço essa abordagem depois do processo terapêutico. Tem pedido para oração? Tem. Mas eu anoto o nome e a vivência da terapia já mostra a presença de Deus o tempo todo. Então, a luz da Bíblia é o que eu tenho em mim, né? Eu faço dessa forma, porque é comprovado em todos os passos da terapia que está ali a presença de Deus, né? Na pessoa parar, se acalmar, relaxar. Eu trabalho com reprocessamento generativo. Então, quando a pessoa vai naquela dor que ela sentiu, e eu vou passando aquilo várias vezes até aquilo não doer mais, né? Então, o nosso passado que fica no mar do esquecimento, essa dor também fica. Então, em todos os passos da terapia na qual eu aplico, tem a presença de Deus, tem a Bíblia, né? Mas só que nem sempre, é óbvio que eu não estou citando ela, mas eu estou vivendo ela no processo terapêutico. E dá mais uma oportunidade de um novo ciclo para a pessoa, né? Sim. De começar, de recomeçar. Sim. Porque quando nós somos ouvidas, quando nós somos apoiadas naquilo, na dor, apoiada de certa forma, assim, no sentido de ser ouvida. Eu acredito muito que a gente coloca para fora, começa a falar, a gente começa também a entender muitas coisas. E a palavra vai nos mostrar que podemos ser curadas. Sim, porque recebe o acolhimento, né? E nós do acolhimento, é isso aí. O acolhimento faz toda a diferença. Isso aí.
E você, pastora Paula? Como pastora e como terapeuta, psicanalista. Bem, eu vou trazer algo que está lá em Provérbios, no capítulo 23, que é onde começa a psicanálise. Analise-se, pois, o homem ali, assim como o homem pensa, ele é. Ele é. Assim como o homem pensa, é o quê? Uma análise sobre ele, não é? Então, a mente distorcida de uma pessoa vai levar ela a ter uma distorção sobre quem ela é. E aí você precisa fazer um trabalho com esta pessoa de trazer a análise da consciência dela para ela chegar realmente a tirar aquele olhar de quem ela é como uma pessoa, talvez, que não vai conseguir alguma coisa, uma pessoa que tem várias dificuldades dentro dela, que está perdida dentro de uma emoção traumatizada, de uma emoção ferida. E ela não consegue ver além disso. E a pessoa, uma vez que ela sofre um trauma, vamos falar aí da criança interior, quando ela sofre um trauma nesse processo de criança e de adolescência, ela pode ter uma mente distorcida, uma distorção sobre quem ela é. Então, ela vai pensar que ela é de uma maneira e ela vai acreditar que ela é daquela maneira. E aí, a análise, a terapia vai ajudar ela a sair desse processo. Então, vamos lá. Uma vez que a pessoa pensa que ela é de uma maneira e ela não consegue mudar, ela vai precisar de ajuda. Aí, nós vamos trazer isso para a luz da Bíblia, não é? E aí, vamos falar sobre o quê? Como Jesus diz o que nós somos. E aí tem várias referências. Sim. Propriedade peculiar, sacerdócio santo, geração eleita, povo exclusivo e várias coisas. Podemos falar isso dentro do consultório? Não. Dentro do consultório, a gente não pode trazer isso para a pessoa. Mas nós vamos fazer o quê? Tentar gerar num processo de análise, através da psicanálise, que é a cura pela fala, ela enxergar quem ela é de verdade. E não aquilo que disseram para ela que ela é e que distorceu o trauma, distorceu a mente de quem ela é. Isso, de forma alguma, nós estamos negando a palavra. Sim, não há uma negação da Não é palavra, isso. só que eu não posso pegar os versículos bíblicos e inserir para ela dentro da análise, porque aí eu não estou sendo psicanalista, eu estou sendo pastora. Isso aí é uma função do Está gabinete. tendo uma mistura meio aí, né? Exatamente. E aí a gente vai trazer essa visão de quem a pessoa é na análise para ela se descobrir e entender que ela não é quem o trauma disse que ela é, mas fazer ela enxergar, sair daquele processo traumático para ela enxergar as verdades sobre ela, de quem ela é. E por isso muitas pessoas não permanecem hoje dentro da igreja por causa das suas emoções distorcidas. Eu sei que não é esse o tema. Não, mas Mas, acaba assim, levando, porque assim, isso, a palavra é um espelho, né? A palavra é um espelho para a nossa alma. Então ela vai começar a revelar muita coisa. E nem sempre a pessoa, ou mesmo nós, estamos a fim de aceitar, né? A gente acha que sabe tudo, que já está preparado para tudo, e não. Também, exatamente. A mesma coisa o processo do perdão, por exemplo. É um processo bíblico, Sim. nós sabemos que é bíblico, mas também é um processo terapêutico. Sim, foi Nós no começo precisamos quando eu levar trouxe, a né? pessoa para esse lugar de liberar perdão, de liberar alguém, às vezes liberar até ela mesma, não é? Que ela fica presa. E aí a gente vai dizer como que não é a luz da Bíblia, né? Como que a terapia ela não funciona à luz da Bíblia. Na verdade, ela funciona, porque a terapia ela é para quê? Uma transformação de mente. Aí a gente vai para Romanos 12, né? É uma transformação de mente. Então, acaba que há uma ligação, principalmente nós que conhecemos a palavra, há uma ligação, porém precisa-se ter um pouco de cuidado com a questão bíblica dentro do consultório, uma vez que essa pessoa ela está indo em busca de terapia. Sim. Essa é a minha visão. Claro, porque se a pessoa não esteja procurando algo que não seja terapia, ela vai no local no qual ela precisa. Se eu preciso de um remédio, vou na farmácia. Se eu preciso, eu preciso orar, ter conexão com Deus, eu vou procurar uma igreja.
né? Mas, assim, o que a gente está tentando mostrar aqui para vocês é que a palavra fala sobre isso. A palavra, ela mostra, ela deixa coisas muito claras para nós. Como eu também comecei a falar no começo, e a pastora Paula falou sobre o perdão. Jesus, ele fala para a gente amar o próximo, né? Perdoar o próximo. Mas eu não sou Jesus. A gente ouve muito isso. Eu não sou Jesus. Jesus perdoou. Comigo não. Comigo tem volta. Peraí, se você está no processo de transformação na terapia, a gente também tem a palavra também nos mostra que é possível. Eu gosto de uma passagem muito boa que todas as terapeutas aqui, né, acho que vão concordar comigo, que é fruto do Espírito. Sim. Sabe? Quando a gente vai ver fruto do Espírito, uma pessoa emocionalmente desequilibrada não tem fruto do Espírito. Sim. Uma pessoa que é cheia de traumas, que é cheia de transtornos, que tem a psique totalmente traumatizada, ela não tem fruto do Espírito. E aí, a Bíblia, ela é muito perfeita quando ela diz que a pessoa tem que ter o quê? Domínio próprio. Foi coisa que eu tentei mostrar no começo, né? A pessoa madura emocionalmente, ela tem o fruto do Espírito. Paciência, fidelidade, amor, paz, alegria e por aí vai, né? Exato. Imagina longanimidade. Uma pessoa que é explosiva. Não, a pessoa que é explosiva, por que ela é explosiva? Ela com certeza pode ter inúmeros tipos de transtornos. Uma pessoa explosiva é uma pessoa que veio de um processo traumático, que pode vir da primeira família origem, tinha um pai explosivo e ela acabou repetindo esse comportamento, desenvolveu vários transtornos. Pode ser uma pessoa que tem um temperamento desregulado, que é um temperamento imaturo, não chegou numa maturidade de temperamento, não é de idade, né? Não é sobre idade. Não é sobre isso. E ela não consegue ter longanimidade. Qualquer coisa, ela vai. Então, dificilmente você vai ver. Quanto menos fruto do Espírito, vai revelar mais um comportamento de trauma. Um comportamento que precisa de terapia e que precisa também de Jesus, né? Com certeza. E a prática da meditação e a oração, você acredita que reduz a ansiedade? Sim. Mas a prática da oração para reduzir a ansiedade, a pessoa precisa estar emocionalmente bem. Tudo é ligado. Olha só, quando você fez a primeira pergunta, eu acredito que a terapia, ela já vem de dentro da Bíblia. Sim. Ela já vem de dentro da Bíblia. Mas usá-la dentro realmente do consultório se torna antiético. Mas quando você recebe aquelas pessoas que são crentes e te procura porque você é pastora, eu aproveito a própria Bíblia para poder mostrar para ela e chamar ela para autorresponsabilidade. Porque ela não procurou. E ela entender que independente do que ela foi buscar em mim, existe uma única verdade. A cura depende dela expor o que ela realmente sente. Só que muitas vezes as pessoas entram lá sem saber o que sente porque sentem. Precisa reorganizar, né? Reorganizar. Então, assim, a terapia é um espaço de escuta, de autoconhecimento. Aí, vamos para a Bíblia. Anotei porque eu não dormi bem e vocês sabem que o sono, ele é muito importante. Sim, o sono é terapêutico. É terapêutico, é renovador. Quando você não dorme bem, sua mente fica lenta, o seu dia, o seu processo, enfim. Sim. Fica tudo. E aí eu anotei aqui, olha só o que a Bíblia já fala sobre isso. Examinai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios 13, 5. Isso é terapia. Examinar-se. Então, quando a pessoa chega lá, ela procurando um terapeuta cristão, que eu, né, como nós estávamos ou não, mas a maioria que eu digo assim, quando nos procura como pastores, vai ali, porque eu vou ser terapeuta cristão. Não, eu sou terapeuta, fora dali sou cristã. Precisamos aprender a separar Precisamos separar isso, porque dentro do consultório, nós não estamos ali para te eximir da sua responsabilidade e culpar
ao inimigo. Eu quero só botar uma emenda, rapidamente. Assim, Você imagina uma pessoa que está com o seu corpo adoecido e ela procura um médico e aí descobre que ela tem uma enfermidade, ela tem uma doença. E aí o médico, ele é crente, ele é pastor. Aí ele fala o quê para a pessoa? Não, vai embora que Jesus vai te curar, não precisa fazer cirurgia não. Jesus cura, mas Jesus- não é sobre isso. Mas vamos lá, o Jesus não deu sabedoria ao homem para ele ter sabedoria para fazer uma cirurgia e a cura de tal Exatamente. pessoa chegar por meio do médico? Até você que é terapeuta, psicólogo, né? Você, a ciência, foi o Senhor que nos deu capacidade. Se não fosse o Senhor, a gente não ia ter entendimento de nada. e eu acredito que uma pessoa espiritualmente madura, ela entende esse processo de procurar ajuda terapêutica para curar algumas feridas. Porque a palavra de Deus, ela traz à luz Exatamente. as feridas. E a terapia ajuda as pessoas a curarem, encontrarem o ponto de partida do início da ferida. Exatamente. Então são coisas diferentes que ao mesmo tempo são conjuntas. Porque às vezes é necessário você parar, respirar e deixar a luz da palavra, né, iluminar o caminho da gente. Então, respondendo a sua pergunta, que é a questão da oração, para eu conseguir orar, a minha emoção precisa estar em dia. Porque como eu e muitas pessoas que já passou pelo processo de depressão, onde a sua identidade está distorcida, onde você já não se reconhece, já não se sente capaz, você se inferioriza, você já acha que você é assim, nasceu por um acaso, você não consegue orar, porque você acha que até a sua oração Deus não vai receber, porque tá você não ouvindo, se olha, não se enxerga, você não se vê mais como filha, como serva, como nada naquele momento. Então eu acredito que primeiro a gente regula a emoção para a pessoa voltar a ter fé. Quando eu regulo minha emoção, eu volto a ter fé que o Deus está me ouvindo. Mas fora isso, a pessoa muito explosiva, descontrolada, que tudo reclama, que tudo explode, essa pessoa não tem maturidade para orar e pedir a Deus que acalme no momento que ela precisa. Ela pode pedir um socorro para Deus. Sim, porque aí vem o Espírito Santo, né? E com o gemido, ele entende o gemido da gente, ele entende o clamor, Sim. né? Porque aí, né, a gente é o socorro final, porque muitas das vezes você não consegue nem chegar na terapia, nem entender o terapeuta falando, o Sim. psicólogo, psicanalista, a pessoa não entende. Tem uma moça que fala assim comigo: vai falando que ao longo do tempo, conforme você vai falando, as coisas vão começar a organizar na minha cabeça, porque até agora eu não estou entendendo nada. Eu não estou. Eu falei assim, vai respirando, e é óbvio que eu peço ajuda a Deus, porque eu acredito que nenhuma de nós aqui nunca passou pela experiência da pessoa chegar e falar, você fala boa tarde, o teu corpo já dá sinal, se arrepiar, dá um mal-estar. Então a gente sabe isso. É óbvio que a gente não fala, senta aí que você está carregado. Mas a gente sabe que a gente precisa de um suporte, né? Mas aí a pessoa não precisa saber que o Espírito Santo tem um espaço ali especial dentro do seu consultório. Isso que você falou é interessante. Quando a pessoa grita por socorro, tá ótimo. Quando essa pessoa que está totalmente desregulada emocionalmente, ela fala, Senhor, me socorre que eu não tô... Tá ótimo. O problema é quando isso não acontece porque tá num ápice. E aí eu começo a entender que, assim, você atende dentro do consultório, você está lidando com dores humanas, a dor humana. E aí, você trazendo para a luz da Bíblia, você dentro do consultório, você começa a entender que existe uma pessoa humana que tem dores, traumas. E aí, quando você traz para a luz da Bíblia, você vê que Deus, aquelas dores não são castigo. Não são castigo. E a intenção de Deus é o quê? Restaurar aquela pessoa. Então, as pessoas pegam essa humanidade à luz da palavra, então tudo isso ganha sentido. A dor que você sente deixa de ser castigo e passa a ser restauração de Deus para a sua vida. Então, quando a gente alinha a terapia com a palavra,
E a gente, ou a palavra, com a terapia, a gente Sim. começa a ressignificar muita coisa. Ai, fulano tá passando. É castigo. São dores, traumas, feridas, crenças limitantes que fazem o corpo psicomatizar e reagir como reage. Aí a gente começa a ter um olhar mais humano de Cristo para a pessoa. Até o nosso olhar passa a ser diferente. Passa a ser diferente. Muito, sim. Até com quem Porque te atinge. A gente não está ali até para julgar, né? A gente está ali para ajudar, para ouvir, para escutar e ajudar. Eu acredito que o que gera bastante confusão também, quando a gente fala terapia à luz da Bíblia, a pessoa que vai citar a Bíblia numa terapia, ela tem que realmente estar iluminada pela Bíblia. Sim. Né? Pegar versículos isolados, né? E ir aplicando aquilo na pessoa, realmente vai colocar a pessoa nesse lugar de castigado. Sim. Sendo que ela é resultado dos traumas, das Sim. escolhas, né? É. Porque ninguém quer escolher errado, né? Eu vou ali e vou errar hoje. Mas aí é aquele ciclo, né, vicioso. Faz errado, daqui a pouco escolhe errado novamente, não que seja vítima de sociedade, nada disso que eu estou falando, mas estou falando que a pessoa, ela erra, se ela não corrigir aquele erro, ela vai novamente cair na mesma situação. A gente vê muito isso em relacionamentos. São repetições. São repetições. Né? Então, vê muito em relacionamento. A pessoa, ela casou, teve problemas, e se ela não se curar, ela vai casar e procurar outra pessoa e vai casar justamente com a outra pessoa idêntica. Sim, é mesmo. Né? Ela Isso é querendo fato. ou não. E o interessante é porque a gente tem que ter tanto cuidado com a questão da terapia envolvendo a questão bíblica, porque eu tenho um casal que faz terapia, eles são simpatizantes do Evangelho, eles frequentam a igreja aos domingos, e então, assim, estão começando agora, mas não tem ainda uma transformação, né, de vida, de tudo mais, ainda estão naquela caminhada. E eles têm muitos problemas, são casados há muitos anos e têm muitos problemas. E a esposa mais empenhada em estar nessa nova caminhada de ir à igreja e tudo mais. E todas as vezes que tem uma descompensação entre o casal, ele traz a Bíblia. E ele leva para dentro da terapia de casal, sabe? Essa que é a mulher sábia. É assim que é a mulher que vai para a igreja. Usam a palavra. Né? Não, e aí ele trouxe para mim. Você acha que esse comportamento dela tá certo? A mulher que tá indo para a igreja, que vai para a célula, olha aí, vê se sabe que é certo. é isso aí verdade, que a né? Bíblia está falando? Isso aí que a Bíblia está falando? Aí nesta hora, eu tenho um posicionamento. Falo, então, só que aqui a gente está falando sobre vocês dois, casal, duas pessoas, seres humanos com psique, onde vocês têm muitos conflitos e a gente tem que tratar sobre os conflitos emocionais de vocês. Sobre esta questão de como ser a esposa à luz da Bíblia e você o esposo, que eu trouxe para ele também, vocês precisam ser discipulados pelos pastores da igreja de vocês. Bem, é sobre isso. Entende? Então, aí, a partir deste momento, ele não trouxe mais o tópico. Sim. Entende? Sim. Porque ele ficava fazendo o quê? Um confronto com ela, porque ela, com a emoção sobrecarregada, dentro da análise, o que ela faz? Ela descompensa. Então, ela começa a falar mais alto, ela começa a ter aqueles ímpetos, e aí ele foi e quis trazer essa questão. E eu mostrei para ele que isso daí é um discipulado que precisa acontecer no fórum pastoral. Até porque a pastora não poderia negar a Bíblia, né? Né? Então ele usou, falou assim, agora não tem como ela se sair, porque eu vou ter um apoio. Ele queria isso, ele queria um apoio, né? Entende? E aí eu fui e mostrei para ele que ali eles estavam para a terapia, para resolver os conflitos emocionais do casal. E ali era terapia. Agora, a questão que ele estava trazendo era questão de discipulado, que aí teria que ser com os pastores deles. Sim. Entende? Esse posicionamento tem que ser nosso, enquanto terapeuta. Eu não posso. Eu sou terapeuta. Não sou, querido. Eu não sou terapeuta. Eu sou que a senhora era terapeuta cristã, não. Eu sou terapeuta. Né? Eu sou cristã. Psicanalista cristã. É totalmente diferente. É diferente. É diferente. E a gente entende que existem algumas pessoas que chegam dentro do consultório com problemas seríssimos, né, de toque religioso. A gente entende.
a gente usa a técnica terapêutica para tirar ele dessa religiosidade que ele vive. Tipo, não sou. Porque no final das contas, vamos supor, um exemplo. Chegaram lá no meu consultório falando: eu não me sinto digna de orar, porque o Senhor não me ouve, porque. Aí eu já saio do âmbito espiritual e trago para o terapêutico. O que está acontecendo ali? Uma falta de pertencimento, de merecimento, talvez uma rejeição, um abandono, e aquela questão de se sentir amado só pelo que faz, pelo que é. Então, como eu estou errando, eu não posso chegar até a Deus. Aí você já tem que tirar ele desse ambiente, porque senão ele não desenvolve terapeuticamente, emocionalmente e nem espiritualmente, porque ele fica preso ali. E eu vejo essa questão que a doutora Miriam falou sobre quando a pessoa te procura e ela fala que ela te procurou porque é evangélica, e eu já peguei muitos casos assim, e a pessoa ela traz a questão dentro da análise religiosa, porque talvez é uma castração religiosa que ela está passando. Sim. E aí ela está numa punição, porque a castração religiosa, ela é terrível. Horrível. A castração impede a pessoa dela viver realmente e ser livre, né? E Jesus nos chama para sermos livres. E aí, esse caso é um caso que eu ouço, que eu realmente trago, e quando está realmente dentro do fórum espiritual da pessoa, eu não me nego de ajudá-la, sabe? Sim. Dentro da análise bíblica. Então, eu vou, como a doutora falou, eu trago para ela explicado que aquilo ali é uma questão de uma punição dela com ela mesma, que ela está fazendo um processo ali porque ela acha que ela não é merecedora e aí ela entra naquele processo, porque não é assim que ela é vista por Deus, que é um pai. Sim. Aí eu trago de uma outra forma. Por quê? Porque o tema dela é Jesus. Sabe? O tema dela é Jesus. A mesma coisa quando o tema dela é pastor. Como é que eu vou falar para ela que eu não vou tratar ela ali? Ela tem um conflito com o pastor e ela tá cheia de problema, e eu já peguei pessoas de liderança que me procuraram por causa disso, e depois ela conseguiu respirar, ver o pastor de uma outra maneira, voltar ao caminho com o pastor e de ouvi-la falando, né, Paula, olha, você me ajudou muito. Por quê? Porque ela tinha uma disfunção paterna. E aí, o pastor era aquele pastor que traz aquele âmbito de paternidade. Sim. Sabe? Paizão de todos. Paizão, mas é um pai. Agora que é pastor. Não, mas aí não é esse tipo de paternidade. É aquele tipo de paternidade de uma correção pesada, severa. De uma punição. Castrador, sabe? Então, ela sofria demais com isso, a ponto de estar adoecendo. E quando ela trouxe isso, eu mostrei para ela que estava dentro do quê? De ter necessidade de um pertencimento paterno, que ela não teve. E ela transferiu essa paternidade para o pastor. Entendeu? Entende? É sobre isso. Não é não poder falar de Cristo. É você saber em que momento você vai falar. Momento. Porque se seu paciente, cliente, gente, eu sempre falo isso. Por quê? Porque eu tenho dentro do meu consultório pessoas que eu atendo que detestam quando eu chamo ele de cliente. Eles ficam não gosta também. Não gosta. Fica paciente. Eu sou cliente, parece que eu tô numa feira comprando uma coisa, numa loja, aí quer ser paciente. Outro já não quer ser paciente, outro quer ser cliente. Então, isso varia, tá vendo? Cada consultório, cada atendimento. Né? Então, isso que a doutora Paula falou é muito importante. Então, não é que a gente vai integrar a Bíblia dentro do consultório, o atendimento cristão. Só que existem pessoas que chegam ali feridas justamente por conta do âmbito cristão. E aí você tem que ela, tá vendo? Coisa linda. Ela mostrou a castração, mostrou o lado científico da coisa, da mente, para desconstruir a imagem que tem de Deus. Exatamente. Eu já tive no caso. Ou do pastor. Nem todo pastor é assim. Talvez, até mesmo levar, talvez ele tenha essa coisa toda, a maioria deles por falta de uma paternidade, que ele queria ser um pai, não conseguiu. Hoje tem muitos filhos, quer ter todos debaixo do... Também tem isso. Tem muitos. Outros porque tem um filho, mas o filho não dá atenção que a ovelha dá quando vê, ele já está confundindo a ovelha com o filho. Tem tudo isso. Então, assim, não é misturar.
mas tem como integrar em momentos específicos. Mas também tem aquele detalhe, já aconteceu de ter uma paciente que ela chegou, começou a falar algumas coisas, eu sou espírita. Sim. Não tinha perguntado nada, não tinha falado nada. Ela começou a falar sobre ela, né? Foi a primeira, na primeira, eu sou espírita. Não vou tratá-la? Não vou atendê-la? Não vou escutar? Eu tenho alguns. Eu Já também. tive e ainda tenho. Eu tenho. Entendeu? Alguns, vários. Então, assim, quando a gente. E alguns que falam que não são, mas a gente sabe É, que são. então, quando a gente está falando aqui sobre terapia à luz da Bíblia, eu quis trazer sobre isso mesmo, para a gente poder separar essa coisa, assim, e as pessoas procurarem entender um pouco mais. Até porque quem não conhece e quem tem esse preconceito, ele vai falar tô falando de liderança, vai falar para os membros não fazer terapia. Sim. Exatamente. Exato. É um assunto muito importante, muito polêmico, que eu já peguei alguns casos também, tá? Filhos de crente que acabam tendo uma... Eu fico até meio assim, às vezes, de colocar essa questão do como eu vou falar, porque hoje tudo a gente tem aí, né, Uma turma mimizenta. uma turma mimizenta. Turma É isso aí. mimizenta. E aí eu tenho muitos líderes de até grandes igrejas que já me procuraram porque o filho tem uma tendência a gostar de menino. E também já peguei o contrário. A filha com tendência a gostar de menina e a estar namorando escondido menina. E aí, quando... Já peguei algumas famílias com esse caso. E aí, o que acontece? Quando é descoberto, os pais querem que um terapeuta que seja evangélico, para tratar o assunto. Para tratar o assunto. Como se o terapeuta evangélico, quanto pastor, fosse fazer o quê? Vai A fazer o quê? intenção é que ore para a criança largar essa prática. Porque senão seria qualquer um outro, qualquer com todo respeito, né? Seria um outro. Então, eles pedem para que a gente use justamente a Bíblia, porque eles não conseguiram fazer. Só que Mas aí- isso aí mas pode dar aí- problema. mas aí porque nessa- Isso. o terapeuta, ele tem ética, gente. Ele é profissional. Mas aí que tá. Ele sendo cristão ou não, você pode escolher. É isso aí. A Se eu gente- for tratar ele dentro do meu consultório, eu tenho que tratar a emoção dele, como ele está sentindo, o que ele está pretendendo, o que ele Que quer levou falar, a o que levou a ele. ele. Eu tenho que proteger ele. Eu tenho que, porque, né, a A doutora Bíblia já porque sabe, a Bíblia já foi. a doutora Paula, além de amiga, né, hoje ela é minha supervisora, porque eu fui paciente dela, depois ela, né, Deus usou ela, porque é assim que eu vejo os terapeutas como instrumento de Deus para minha cura. E hoje sou colega dela porque, tá vendo? Ela me impulsionou a chegar onde eu cheguei. E hoje ela é minha supervisora. E existe um caso que é o que ela falou. E é o que eu faço. Eu mantenho aquela pessoa viva. Então eu não posso. Primeiro que nós já não são evangélicos. São realmente espíritas. Então eu não posso jogar Cristo. Porque se eu quiser evangelizar, eu preciso ir para a rua. Eu tenho que cuidar das emoções. É isso que os pastores terapeutas não sabem diferenciar. O que Deus vai fazer espiritualmente na vida daquela pessoa, eu não sei. Mas a minha função enquanto terapeuta dentro do consultório é fazer com que aquela pessoa entenda que ela é amada por Deus, ainda que os pais o rejeitem. Porque essa rejeição dos pais, eu peguei um caso muito grave, muito. A rejeição dos pais a ponto da mãe dizer, você não é mais minha filha. E uma jovem de 17 anos. E o que essa menina fez? Ela não aguentou. A primeira coisa que ela fez foi uma tentativa de suicídio.
E depois, quando ela passou o processo da tentativa de suicídio, foi embora e morar na casa da menina, porque a família da outra menina não era evangélica. Agora uma pergunta. A mãe era evangélica? A mãe, sim, a mãe Tá foi. entendendo como é preciso trabalhar? Exatamente. Porque não é porque você é evangélico que você não precisa. Ela, na hora da situação, ela não soube resolver, ela não soube Porque lidar vamos com a separar a situação. questão. Ela não soube separar Meu e lidar com a filho situação. da escolha. E ou quase do, provoca uma tragédia. E aí, vamos lá. Vamos para a Bíblia. Então, vamos para a Bíblia. Uhum. O que que Deus ama? O que que Deus repugna? O pecado ou o pecador? Pecado. Pecado, não é? Então, o pecador, ele precisa, que nesse caso aí, precisa ser acolhido. É um adolescente. Assim como eu já tive um outro rapaz de 16 anos, que também o pai pastor, e esse menino, ele entrou numa crise de ansiedade, e a crise de ansiedade levava, assim, na escola ele tinha crises, sabe? Em várias esferas ele tinha crise, ele não queria mais ir para a igreja, porque ele ficou envergonhado, porque quando os pais descobriram, acabou tendo um alarido todo, sabe? Uma situação, um alarde, né? E aí, isso tudo envolveu a família numa grande situação difícil. E eles me procuram por quê? Porque eu sou pastora, mas eu vou fazer o quê? O filho tem um processo de uma opção, vamos dizer assim, né? Uma opção, ainda é um ser que ainda não está maduro. Da informação. A informação. Hoje, isso nas escolas é a coisa mais comum. Infelizmente. Tá vivendo na escola. E aí, claro que dentro da terapia, tanto para uns 2 ou 3, eu já perguntei como eles viam Jesus e como eles viam a igreja, como eles viam a religião. E todos os 3, acho que foram 3 casos que eu peguei muito parecido. Viam a religião como um todo, acreditando em Jesus, crendo que Jesus é Filho de Deus, crendo que Jesus é Salvador, crendo que a Bíblia olha a ideia, tá? Eles são muito inteligentes. Ora, a Bíblia diz uma coisa, mas ora a Bíblia diz outra. Porque eles dizem questão de que interpretação, né? Jesus ama todos. Deus Isso amou que eu o ia falar, mundo de tal maneira que que deu O que não seu é filho. uma mentira. E Mas ele deu para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Cristo, Mas né? você entende a mente do adolescente? Como é que faz? Então, assim, porque na verdade eles querem o quê? Eles querem ter um embasamento. Eles Eu não digo nem precisam só de do uma... adolescente, eu digo do que ele quer continuar no pecado, né? E aí, o que acontece? Teve um caso que realmente foi muito... foi assim, eu digo que realmente foi bênção de Deus, porque esse rapaz, esse menino, ele não chegou a ter ato, né? Mas só teve uns contatos. E aí depois ele viu que não era aquilo ali e ele voltou Que bênção, uma glória a bênção. Deus. Mas o que eu fiz? Eu primeiro acolhi, ouvi, Quem quer acolher? deixei ele se descobrir, deixei ele ouvir. Não fiquei colocando para ele aquilo que os pais já colocavam. Que os pais já tinham, já. Mesmo porque não é a nossa função. Exatamente. não é a nossa Agora, função, em outros 2 quadros, não teve. Um já não está mais comigo, né? Não teve o mesmo resultado. E outro estou caminhando. Mas o que é que acontece? Esse outro caso foi bem que assim, ladeira abaixo por causa do comportamento dos pais. Porque os pais, nesse momento, Não souberam lidar com a situação. eles não souberam. E é muito importante a família. A família. Como a família vai abraçar, A gente ao invés de... nós não estamos dizendo aqui que o pai tem que falar, que bonitinho. Não é sobre isso. Por isso que eu falei do pecado e do pecador. Não é sobre isso. Mas não é você abrindo a porta de casa e colocando para fora que você vai estar ajudando. Acho que nesse momento é um momento de parar, respirar, falar, né? Eu fiz antes. Respirar e deixar que a luz da palavra te mostre o caminho de como você deve agir, falar com seu filho, ou seja, com uma ovelha, porque isso dentro da nossa casa, né? Com qualquer pessoa pode acontecer. Sim, sim. E tantos outros casos, gente, Sim. que nós Esse dia eu pegamos. vivi algo que uma mãe entrou em contato comigo para eu poder cuidar do filho dela. Até então, pensei que o filho tivesse 10, 15, 12, menor de idade.
O filho tem 37 anos. Uhum. E queria que ele fizesse terapia. Aí o que ela fez? Olha, não, vai lá, que ela é uma pastora, ela só quer orar por você e te entregar uma palavra. Aí ele foi pro consultório, né? Ah, minha mãe falou que a senhora queria falar comigo, me dar uma palavra. Aí eu falei, mas eu sou terapeuta. Aí ele, então minha mãe mentiu. Eu falei, não sei o que tua mãe disse, então não sei se ela mentiu, mas não, vim aqui, a senhora me entregou uma palavra. Falei, eu quero saber como você está. Eu perguntei para ele como ele estava. Então eu falei, você está ciente do que você veio fazer aqui? O que é uma... Ele não sabia nem o que era terapia. E quando eu expliquei para ele, eu não preciso disso, eu não quero isso. Se ele não quer, o que vai ser feito? Aí a mãe cismou que eu tinha que insistir. Até porque, para ela precisar mentir, para ele procurar uma terapia, qual é o relacionamento dessa mãe com esse filho? Entendeu? Exatamente. Aí um o- filho de 37 anos. 37 Aí o anos. que aconteceu? Ela desesperada. Aí eu falei para ele, eu até poderia orar por você e posso, mas não é essa a minha função. Se ela quiser que eu ore por você, vocês podem visitar a minha igreja, ou de repente, como me convidar para fazer uma visita à sua casa de oração, eu vou. Mas aqui eu preciso tratar o seu emocional. Como vocês. Aí tá. Com muito custo da mãe, ele conseguiu fazer as 4 sessões. Falei dessa questão. As 4 sessões. E no final das contas, dessas 4 sessões, o que a gente descobre? Que é uma mãe controladora, manipuladora, que tenta ter tudo dentro do controle. E a maneira que ele reage hoje foi simplesmente por conta daquilo que ela apontou lá atrás. Se meteu nos casamentos do menino, o menino se separou várias vezes, agora ele está solteiro dentro da casa dela, e ela cuidando de um neto, tendo que fazer o quê? Agora tentando fazer com que ele ganhe a vida, se posicione. Coisa Só que tinha que ter ele não- posicionado lá atrás, tem para não mais deixar a mamãe forças. se meter no casamento. Ele não tem mais forças. Olha o Então eu estrago. fico vendo assim, a gente precisa entender que o poder da autorresponsabilidade. Filho é responsabilidade de pai, não e de mãe. Filho, educação de filho não é de terapeuta, psicopedagogo, de Pastor. pastores, de É, líderes de exatamente. igreja. Não é. Da tia da salinha. Não. E aí você chega com várias questões do seu filho, joga em cima do terapeuta e acha que ele tem que resolver. Não, eu tenho que aprender, eu tenho que investigar, analisar o que está gerando o comportamento. Me pareceu um caso. Dar alguns direcionamentos, né, de exercícios, coisas que possam fazer para amenizar. Que a esposa veio conversar comigo, dizendo que o esposo estava precisando de atendimento e tal. E começamos a conversar. No decorrer da conversa, eu percebi que ela que está precisando. Ela que precisava. Então, eu acabei fazendo com ela, conversando. Então, assim, às vezes a gente acha que é o fulano, a pessoinha do lado, é o filho, é o marido, é a esposa. E muitas das vezes é nós. A mudança que eu quero ver no meu esposo, nos meus filhos, tem que começar em mim. Exatamente. Assim que eu acredito que nós precisamos de Mas pensar. porque uma criança. Eu analiso se o homem, né? Falando do mesmo. homossexualismo numa criança. O que essa criança tem visto dentro de casa para que essa Para criança. desenvolver isso. Para dizer que. Criança, não tem Tô falando. Nós tô não falando de estamos, criança. nós não estamos, é o que eu sempre, nós estamos aqui reunidos e nesse bate-papo temos um público e a gente quer que o público entenda que nós não estamos aqui condenando ninguém, Não. né? Não é isso, mas nós estamos aqui falando questões de criança. Criança não tem autonomia, não tem maturidade Nenhuma. para escolha, para nada. Tanto é que se você não ficar de olho 24 horas numa criança, a criança pula de um lugar que ela acha que é super-homem, que não tem juízo. Então, assim, a terapia à luz da Bíblia, eu até anotei uns versículos aqui que vai falar, por exemplo, Davi. Davi, quando está falando da angústia, no Salmo 42, ali ele está depressivo, mas com esperança, porque o Salmo mostra isso. Então, as pessoas precisam entender que, assim, os personagens bíblicos, principalmente os cristãos, entender que são pessoas normais,
Que passaram que por passaram processos. por processos. Inclusive, eu quero falar do livro Feridas Emocionais, o meu livro. Muito Feridas maravilhoso. Emocionais dos Personagens Bíblicos, eu falo É. o quê? Sobre o processo emocional de Ana, sobre o processo emocional de Jefté, sobre o processo emocional de José, porque todos passaram ali por processos de traumas, com Doloroso. emoções feridas, mas que eles fizeram o quê? Colocaram em Deus e eles conseguiram superar em Deus, que não existia terapeuta nessa época, né? É. Então, E eles conseguiram. e eles conseguiram. Então, Mas assim, a como coluna. diz o mestre Augusto Cury, né? O maior psicólogo que já existiu, quem é? Jesus. Jesus. Ele é o mestre em todas as coisas. Ele é o grande mestre. E aí eu vejo que a Bíblia, se a pessoa trouxer realmente a Bíblia para a gente fazer um estudo, até eu estava falando lá na feira, né, na Expo Cristã, que um grande desejo, não sei se um dia eu vou conseguir realizar isso, é reescrever a Bíblia da forma em que ela é, né? Fazer reescrever, não é mudar nada, reescrever, mas numa forma de um estudo, no estudo das emoções. Não tem a Bíblia de estudo que nós temos aí, que a gente estuda, sim, né? sim. Teologia. Então, mas é trazendo para o fórum emocional. Porque, vamos lá, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando isso foi escrito? É, Ansiedade já existia. já existia. Ansiedade existia. E por que que hoje se fala tanto ansiedade, se já existia? Mas hoje se fala tanto? Porque o mundo está imediatista E evoluindo, né, mano? o tempo Porque todo. naquela época, doutora, meu lado amigo falou mais alto. Naquela O vínculo. época, o vínculo. Naquela época, gente, eram tempos difíceis, não tinham tanta evolução. Hoje nós estamos num mundo tão evoluído e eu acredito que não existe profissão que não tenha sido Deus que tenha capacitado, porque o homem por si só não consegue. Não consegue. É o que eu falei antes. O homem Se por não si fosse só. a sabedoria de Deus para nos dar a ciência, nos dar entendimento. Exatamente. Tem que ter. Então, assim. A dependência hoje, total de Deus, gente. A cura. A Aí gente Deus não tá aqui para negar a ciência, né? Não, Mas a não. gente É, tá vem falando dele. isso. Vem dele. quando Deus fala, não andeis ansiosos. Aí o Senhor falou assim: vou ter que preparar uma turma de terapeuta, porque no século Se 21, agora já está assim, já tá assim, 2025 o negócio vai Vamos- piorar. Vai Vem ver. cá. Agora eu quero mexer com um negócio aqui, Hum, que eu acredito que está afastando as pessoas da igreja. hum. E quando o púlpito é tomado para um local de sessão? Ou seja, quem está ministrando a palavra estudou o psiquismo humano e tome terapia, né, para a igreja toda. Vamos falar sobre E isso? eu acho muito bacana. É. Eu acho o seguinte, tá? Vou falar por mim, Sim. quanto psicanalista e quanto pastora. Eu posso tirar um culto das mulheres para as mulheres e fazer um culto rosa, um chá rosa. Sim. Tá. E aí eu trago a pastora, que é terapeuta, para falar sobre as emoções naquele culto. Sim. Um culto jovem, aí eu trago um outro pastor, uma outra pastora que é terapeuta para falar naquele assunto, Ótimo. entendeu? Maravilhoso. E aí a gente está fazendo o quê? Ou a gente faz o quê? Já vou deixar o convite para a Isso. pastora Débora participar do nosso seminário de cura interior, no dia 15 agora, sábado. O que é o seminário de cura interior? Quebrando as cadeias da mente. Tudo sobre emoção, mas é um dia específico para isso. E é totalmente voltado emoção e Bíblia E Bíblia. nesse dia. Então, eu acredito que a igreja deva fazer, na minha opinião, a igreja deva fazer, mas nesse formato, dias específicos. Um culto que vai Mas, trazer Mas isso. na hora do culto, a Mas aí, palavra não, ali, na Mas minha eu opinião. entendi o que a pastora falou. Pessoas que Ah, vão prega como terapeuta. Não, Vai pregar, não. prega como coaching. Não, Vai não. pregar e a Bíblia Repete mesmo. comigo, isso e Não, para. Não, tem gente que fala a Não, mas eu tô falando repetição. tipo de coach. É o É, aprendizado. porque a repetição é um aprendizado. ó. Pega pelo O ouvido, que eu a tô falando Bíblia de Deus, fala? eu tô falando Bom, de repete o coach. versículo comigo. Tá tudo bem, você está pregando agora. Eu tô falando Pegar a o- pessoa querer trazer como coach. Todo porque dia. senão a gente vai voltar para aqueles 10 anos atrás,
aonde a pessoa hipnotizava todo mundo com paletó e a igreja toda caía. Ah, A muito gente vai bom. voltar para essa época. Não podemos. Não Aliás, podemos. mas, pastor, isso já acontece. Então, mas deu uma acalmada Então, quando o povo deixa- começou Dou a calma. Deixa eu te falar. Eu vou te falar. Tá? Vou te falar que eu vejo que só mudou a tática. Sim. Isso. A Como- estratégia. E agora eu vou falar até com base do que a Ana Paula Valadão, a pastora Ana Paula Valadão, trouxe há pouco tempo aí falando sobre a hipnose e as emoções. A hipnose através das luzes, das músicas, que envolve a pessoa emocionalmente, e aí é só um estado emocional, e a pessoa sai dali só emocionada. Enquanto o culto, Emoção ele é pura. o quê que Paulo vai dizer? Racional. Racional. Não é? Então, assim, eu vejo que ainda acontece muito. E as pessoas têm se seguido, nada contra o coach, tá? Eu acho que o coach ele pode fazer uma virada de chave, sim, na mente de muitas pessoas, no que tange profissional, emocional, familiar, acho que é válido. Não é terapêutico, mas é Não. válido. É. Mas, assim, nada pode substituir a palavra. Nada. Nada. Nem a psicanálise, nem a psicologia, nem o coach, nem nada. Então, assim, não pode tirar a hora da dentro palavra. da Bíblia, principalmente dentro da igreja. Se você foi para o culto para adorar, a adoração é para ele, por ele. Vem tudo por ele. vem São por todas ele. as coisas. E a hora da palavra é dele falando com a gente. Então, assim, a palavra ela é essencial. Porque até a palavra é terapêutica. A E palavra ela traz cura, uma mudança de vida, de transformação. renova. Mas não é a palavra do homem, a Não palavra é. de Deus. É, A palavra de Deus. Gente, hoje a gente tem hora para tudo, né? Se você quer ir para um lugar para cuidar só das suas emoções, nossa, tem mentorias para isso. Imersões aí pra isso. Imersões. Agora, se você quer ir cuidar da mente e das emoções, né, da sua mente, junto com a palavra, vai para o seminário de cura do Mente Transformada, vai deixar Deus ser transformado. Eu tenho Né? até um convite para fazer. Eu faço uma imersão de jejum. Imersão de jejum. Vai jejuar, orar. Uma imersão de Mas jejum vai ajudar bastante. Porque né? o jejum, quando você está estudando e você não consegue, aquele conhecimento não entra. Tira o período de jejum para ver. E Entra. não precisa ser para ler a Bíblia. É. Qualquer um livro, você vai aplicar uma prova e você não está conseguindo aprender, tira 6, 7 horas de jejum e volta para o livro. É o destravar. Gente, é um destravar. Já teve livros que eu vi. Eu não esqueci o nome dele agora. É tipo Quebrando as Correntes. É um livro bem forte. E eu comecei a ler e travou tudo. Eu tive que parar, orar, tive que tirar um tempo de jejum Sim. para voltar a ler aquele livro. O livro é muito, muito. A gente Fala de coisas assim bem pesadas, assim, no lado espiritual, mas. Então, assim. Da Rebeca Brown, não? Eu sei Ela qual é. mesmo. Aquele livro Esse dela é livro, fortíssimo. É... Mas a pastora Até para falou. uma prova do A Enem, pastora por falou a exemplo. questão do Sim, jejum. Mas aí, sim. no caso, a pastora falando, né, de você fazer. Porque o jejum, na realidade, hoje existe o jejum intermitente. Gente, de onde é tirado o jejum intermitente? Da Bíblia, gente. Tudo vem da Bíblia. Por mais que as pessoas não queiram, não tem por onde fugir. É da Bíblia. Então, no jejum intermitente, quando você está fazendo o jejum intermitente, porque nós cristãos precisamos entender isso. Se eu faço um jejum, mas estou nas redes sociais, estou lendo qualquer coisa, estou fazendo qualquer coisa, é jejum intermitente, não é jejum Só espiritual. tá passando fome. a gente Não, jejum intermitente, não jejum espiritual, porque jejum espiritual é aquele momento que você se separa para Deus e a hora que vem aquela fome você vai orar e na hora passa, é incrível, porque você está ali matando a sua carne, você está no seu trabalho, porque tem pessoas que trabalham, mas ela está se esquivando de problema, tá no... Então, assim, o jejum, ele é maravilhoso, ele abre portas. Só que o problema é que as pessoas hoje não querem ter trabalho. As pessoas querem tudo muito fácil. É o imediatismo, é o famoso 6 horas por mês. 6 horas por mil fast food.
Jesus, orei agora, amanhã quero resposta. Olha, aliás, daqui a 5 minutos quero resposta. Então as pessoas são tão sem paciência que até a comida que eles pedem no fast food, se demorar 30 minutos, já não querem mais. Então, esse imediatismo é que está causando o quê? Grandes crises de ansiedade, problemas mentais, que precisam, né, da Bíblia, do Senhor como fonte de cura, porque Ele é tudo, e da ajuda das terapeutas, né, das titias, como tem uns que chamam. E o gabinete pastoral continua, tá, gente? E a gente também sabe discernir quem está precisando de ajuda pastoral e quem está querendo uma consulta, tá, Boa, gente? pastora. Então, E lá na igreja eu falo assim, ó, você precisa fazer terapia. É. Você precisa procurar um terapeuta. Eu não posso ser sua terapeuta porque eu sou sua pastora. E eu vou te falar aquilo que é a luz da palavra. E eu falo mesmo. Agora, eu tenho pessoas lá na igreja que fazem terapia. Já tive pessoas que até a doutora Mira já atendeu como terapeuta, porque eu não podia atuar como Sim. terapeuta. E aí a gente precisa separar as coisas, sabe? Por quê? Porque quando entrar lá dentro do gabinete pastoral, eu vou falar assim, mas você sabe por que está acontecendo isso? Porque você está dando brecha. Né? Ela está acabando com você, está te fazendo de tapete e você não se posiciona. Mas eu não consigo. Como é que tá a terapia? Tem que fazer terapia para ajudar a conseguir isso aí. Que isso é posicionamento seu. E aí as suas emoções todas desalinhadas, ele tá só entrando na brecha, ó. Só entrando na brecha e tá acabando com você. Então, assim, não tem como a gente fazer. a gente precisa mostrar para a pessoa, porque tem coisas que a gente percebe que Satanás está fazendo arruaça ali, e a pessoa, por ser uma pessoa, às vezes, que não tem posicionamento, ou é dura demais, ou é uma pessoa Não que quer se quebrantar, né? não quer se quebrantar. Então, assim, a gente precisa mostrar para a pessoa que ela sabe quanto ela tem que realmente se posicionar, tratar as emoções dela. E lá na igreja, aí quando eu finalizo o seguinte, vamos fazer uma campanha na madrugada. Oração na madrugada. Vamos orar, porque isso vai cair por terra, mas você precisa se posicionar. Né? Foi interessante o que ela falou sobre, né, gabinete. Porque assim também, a gente percebe que tem pessoas que já estão misturando tudo, né? Estão misturando minha mãe tudo. falava que era miscelânea. É desse jeito. Desse jeito. Será que agora eu tenho, só com minha pastora terapeuta, eu tenho que pagar agora para conversar com a minha pastora? Eu nunca... Gente, Isso daí gente, entenda uma coisa. A profissional, psicanalista, a doutora profissional é uma coisa. Pastora é outra, totalmente diferente. Ela vai continuar sendo aquela que vai te ouvir, aquela que vai, através da direção do Espírito Santo, vai te mostrar o que é certo, como fazer. São coisas totalmente diferentes. O gabinete continua com livre acesso. Exatamente. Gente, olha, eu acredito sim que a terapia e a fé, elas andam juntas. Eu até botei aqui para mim não esquecer, elas não são opostas. Muita gente acha que procurar terapia é falta de fé. Muito pelo contrário. Procurar terapia é um exemplo de fé amadurecida. É você crer que Deus pode usar outra pessoa para te ajudar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra de Deus. Certo? Então, se eu entendo que é através da fé que eu tenho, mas a fé que eu tenho em Deus e a palavra não é suficiente. Gente, a palavra é suficiente, não é sobre isso. Que coisa mais linda. Mas é que às vezes a gente faz uma mistura. Gente, olha só. Elias, desculpa, meu irmão. Elias, presta atenção. Elias, com crise de esgotamento, Deus cuidando dele com descanso e alimento. Elias, quando começou a fugir... Né? Gente, eu não vi Deus falando assim na palavra. O que está acontecendo, Elias? Lá de bobeira. Para de frescura. Acolheu, ele mandou alimentar. Alimentou, deu descanso, deu um tempo para Elias. O próprio Jesus acolhendo os que choram. O que é isso? Empatia escutativa. Exatamente. É empatia escutativa. Coisa que muitas vezes a gente, né? Coisa que muitas vezes nós não temos. Tem aquele menininho do Instagram, o Davizinho,
que ele tem 6 anos, já é doutor, já é Olha, médico. coisa linda. Amo Gente, que ver coisa aquele linda vídeo esse vídeo falar. que apareceu dele hoje. Ele passou uma vergonha imensa num restaurante. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, porque ele estava no restaurante com a mãe e ali algumas pessoas reconheceram ele. Aí a mãe veio com a outra criança e ali começou a reconheceu ele, começou a elogiar ele, que ele era muito inteligente, alguma coisa do tipo, e virou para ele e falou assim: Davi, aproveita e ensina essa menina, que essa menina é muito burra. Essa menina é muito burra. Aí, quando chegou em casa, ele falou para a mãe dele: mãe, eu estou muito envergonhado, descobri uma emoção nova, que ele é muito inteligente, Ele é né? muito inteligente Descobri pra uma falar. emoção nova. Eu estou muito envergonhado. Mas por que, Davi? Eu fiquei muito envergonhado com aquela mãe chamando aquela criança de burra. Olha a empatia. Olha, Não façam isso, pais, mães, não façam isso com seus filhos, com a criança. Vocês prejudicam, o que ele fala, ele né? fala muito lindo. Prejudicam os seus filhos. Eu fiquei com muita vergonha. Não façam isso na frente das pessoas. A dor não foi nele, mas olha a empatia de sentir a dor do outro. Ele é uma criança especial, né? Ele é superdotado. Ele é superdotado, inclusive, ele explicou sobre isso. Todo mundo acha lindo, mas não sabe o quanto ele sofre. Sim, sim. Com ansiedade, ele que tem crise de ansiedade, faz terapia, ele explica isso. Então, assim, o mundo da comparação, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O mundo da comparação é terrível, porque automaticamente quando você, Renata, pastora Renata, me compara com a pastora Paula, automaticamente com a pastora Débora, você está diminuindo um e Elogiando e mais exaltando o outro. outro. Então a comparação gera isso. E nós precisamos entender que não existe maior nem melhor. Maior ou menor, pior ou melhor. Existem pessoas que atuam dentro da sua própria realidade. Sim, cada um naquilo que tem para realmente desenvolver e dar, né? E às vezes eu posso ter algo que a pastora Débora não vai ter, que a pastora Renata não vai ter, que a pastora Miriam não vai ter, e aí é isso que eu gosto, né? Vai completando, É Sim. uma troca. né? É uma Isso. troca. É muito triste porque assim, eu já saí na verdade, dessa ferida. Eu já saí dessa ferida da rejeição que causa o complexo de inferioridade, né? Da humilhação também que causa o complexo de inferioridade. Porque eu lembro que há alguns anos atrás, eu tinha uma dificuldade com isso, em ser comparada, principalmente pelo corpo, né? Porque eu sempre fui gordinha. Então, eu sofria demais com isso, um tempo da minha vida. E todas as vezes que alguém me comparava com alguém, aquilo me fazia sofrer, me deixava mal, muito mal. Com o tempo, eu passei por esse tratar dentro de mim. E hoje eu identifico aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, aquilo que eu dou conta e aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu entendo que eu fui chamada e aquilo que eu não fui. Então, por exemplo, tem pastoras aí psicanalistas que estão anos-luz na minha frente, que tem ou que acabou de se formar e vai deslanchar aí na minha frente por algum motivo, porque ela desenvolveu alguma coisa e ela vai ter aí um Instagram que tem milhões de seguidores e ela vai ganhar milhões aí, mas eu sei aquilo que eu fui chamada para fazer. Entende? Eu vou alcançar pessoas que ela não alcança. Deus vai me levar a viver coisas que ela não vive. Ela vai viver aquilo que tem para ela. E eu vou viver aquilo que tem para mim. Entende? Isso é muito importante, eu entender isso. Saber o seu lugar, né? Exatamente. Mas só consegue saber o seu lugar quem tem uma identidade. Quem já tem, permaneça. Quem não tem, precisa recuperar essa Exatamente. identidade. Porque isso que a doutora Paula está falando é o que eu vivo hoje. Não tem noção de quantas comparações que me fazem com a Paula. Só que eu e a Paula, além de colegas de trabalho hoje, nós somos amigas, somos irmãs, a pastora Renata. Mas se eu fosse aquela que você me pegou no consultório, como é que eu me sentiria hoje? Você acha mesmo que eu estaria aqui? Não.
Porque eu entendo literalmente isso, que cada um tem o seu lugar e o seu papel estabelecido por Deus. Exatamente. Eu até gravei um videozinho, parece bobo, mas não é não. Olha como é que eu sou orgulhosa agora. Eu falei assim, muita pergunta, quando a pessoa chega com arrogância e pergunta para você quem é você na fila do pão, você simplesmente olha e procura entender quem é você na fila do Pai. É isso. É isso, a gente sobre isso, saber o pastora. nosso posicionamento, né? Não na horizontal, né? E a gente fica perdido se a gente ficar. Na horizontal a gente se perde, tem que ser na Isso. vertical. Tem que ser na vertical, que a gente fica olhando na horizontal, a gente fica se comparando o tempo todo, né? E eu sou uma caçula e meus pais tiveram 9 filhos. E aí? E aí? Como é que fica a situação? Verdade. Né? Você fica querendo ser tão boa quanto a primeira, tão trabalhadeira quanto a segunda, e daqui a pouco Eu imagino. e não sobra quase nada para você, sobra o título de chorona. E essa bochecha aqui não engana, né? Então você fica perdida até É verdade. chegar a um ponto de você falar, pô, peraí. Quantas vezes eu já olhei no espelho e fiquei pensando, estou pensando o quê? Minha mãe, filha, não olha muito no espelho não, porque antigamente quem olhava no espelho ficava doido, né? Olha só o que a gente ouvia antigamente. Aquela crise de identidade, eu me comparando, querendo ser como eles, porque meus irmãos são todos excelentes, espetacular. Você conheceu o Paulo, né? Então, são todos daquele nível, né? Maravilhoso. Alegres. Né? É maravilhoso. Então, a gente fica se comparando sim, mas quando você começa a ver que Deus tem um carinho, cuidado, a gente, não, é sobre isso. Eu vou focar nisso. Vou focar no céu, porque o céu tem resposta para mim. É uma terapia do céu, né? Exato. Mas esse processo de autoanálise é que é o mais importante. Sim. Quando eu começo a me olhar e fazer essa autoanálise de quem eu sou, aí eu Sim. agora entro no livro Quem Sou Eu, Que, autora aliás, Paula Oliveira. vendo muito no consultório para os meus pacientes / clientes. O poder do autoconhecimento. Quando a gente chega nesse nível, eu vou entender que aquilo que é para eu viver, vai ser para eu É viver. isso. As pessoas que têm para passar por mim são as pessoas que têm para passar por mim. Verdade. Os lugares que eu tenho para ir já estão separados. E aí você vai para outros, Renata, Miriam. Então, assim, a gente precisa saber desse lugar e não olhar porque alguém está indo no foguete mais rápido, Isso. não sabe? Ah, não, tá indo, eu tô ficando. E aí você precisa essa certeza de quem você é, esse poder do autoconhecimento, Sim. para você poder não sofrer e viver com plenitude o que você tem para Ai, viver. gente, autoconhecimento, ele gera libertador. muita liberdade. Meu Deus. É É libertador. maravilhoso. Quando a gente se Você conhece, é muito bom. conhece, porque esses dias eu ouvi um vídeo de um rapaz dizendo assim: ah, eu conheço fulano, conheço. Gente, se você não conhece nem a você mesmo, você não conhece mais a nada na vida. É isso Desse aí. jeito. A gente precisa se conhecer e é libertador e aí quando as pessoas falam alguma coisa, você para, ouve, analisa. E eu não tô dentro disso ali, não. E eu quero só citar mais uma palavra terapêutica. A Por gente favor. continua aqui, a gente começou e a gente citou a palavra perdão, né? Perdão. E exercer a gratidão, A gente, gratidão. para tudo fluir. Sim. Não se esqueça da palavra gratidão. É bíblico e é terapêutico. É verdade. É verdade. E hoje eu até em uma sessão eu falei sobre isso, sobre a questão de a pessoa falando que está muito ansiosa, que essa semana foi uma semana de muitas crises, ansiedades. Eu falei, mas voltou. Eu falei, mas voltou como? O que você faz na sua primeira hora? Aí eu pego o celular, eu falei, quando você acordar, a primeira coisa, antes de mexer em celular, agradece por você ter acordado, por você ter conseguido vencer mais um dia, Exatamente. romper mais uma vez. E aí sim, se você vai fazer o que você está acostumada. E como ela é cristã, eu falei, vai fazer sua devocional, eu costumo fazer à noite. Faz primeiro. É a primeira coisa, e já prepara a sua mente. Prepara seu É espírito, isso aí, gente, Para o que vai acontecer. Então, gratidão é uma das coisas melhores que a gente pode exercer. E o que eu tenho aprendido na marra, né? Uhum. Quem me conhece, tem aprendido na marra, porque eu era uma pessoa muito moradora. E aí, gente, gostou do nosso momento de hoje? Eu espero que sim.
Espero que todo esse papo, né, que nós tivemos hoje, o Senhor possa ter falado no teu coração, porque falou no meu. E hoje eu acabei de perceber que eu não apresentei as minhas convidadas. Elas são de casa, né? São de casa. Mas então agora elas vão ter o momento delas de falar o seu telefone, de falar as suas redes sociais. Débora Gregório, terapeuta, celular 21 99 875 1186. Aqui, né? Pra cá. Eu sou psicanalista, né? Psicoterapeuta. Paula Oliveira, meu Instagram é Pice Paula Oliveira com 2 As no final. Pice Paula Oliveira com 2 As no final. Meu nome é Miriam, sou pastora e psicanalista e tenho um canal, agora eu tenho um canal no YouTube chamado Emoção e Fé. É um canal voltado para acolher mulheres que sentem muita dor por dentro. Precisa ser acolhida por dentro. E tem também meu Instagram que é PSI, né? É o Pice, @PSI.Miriam Machado. Me sigam lá. E eu gostaria de deixar uma frasezinha que eu até escrevi para não esquecer. A fé dá direção, a terapia te dá ferramenta. Juntas, elas geram o equilíbrio que nós precisamos. Muito bom. Novos Ciclos Podcast. Agora quero agradecer os patrocinadores desse programa, que é Total 10, Proteção Veicular e a COF, Centro Odontológico Filhote. E venha você também fazer parte ser um patrocinador, né, desse programa. Bom, e eu tenho que vocês sigam, né, no YouTube, sigam também no Instagram, Renata Granjão e Novos Ciclos Podcast. E que semana que vem nós possamos estar aqui novamente com um novo tema. E boa noite. Boa noite, muito bom.